para depois passar para quem está saindo. O Carlos Andrés Gomes chega entre hoje e amanhã no Rio de Janeiro, é um atleta já contratado pelo Vasco da Gama, empréstimo com obrigação de compra, a gente trouxe essas informações. 60% dos direitos econômicos que podem ser adquiridos pelo Vasco nessa obrigação de compra no ano que vem, é um empréstimo de 1 ano, o Vasco vai pagar menos de 1 milhão de euros por esse empréstimo e aí vai, talvez nessa obrigação de compra, se bater as metas, entre 4 e 5 milhões de euros. Então, o ponta-direita chegando, 22 anos, bom jogador. Carlos Cuesta, o que eu ouvi conversando com as minhas fontes hoje de manhã é que está muito bem encaminhada a situação, mas ainda não está fechada. E tem muita gente dando que é empréstimo com obrigação de compra. Não. A proposta do Vasco é de compra, cerca de 5 milhões de euros pagos de forma parcelada, tá? Então o Vasco da Gama está tentando adquirir junto ao Galatasaray esse jogador de 26 anos da seleção colombiana que chega para a vaga do João Vitor. Dá os créditos aqui para o garoto Rodrigo Silvério, que deu essa informação exclusivamente da saída do João Vitor do Vasco da Gama, um jogador que recebeu uma proposta de cerca de 4,5 milhões de euros do CSKA, já não treina mais hoje, já vai viajar para o CSKA, e o Vasco também abre mão de ter que pagar 1 milhão de euros ao Benfica, que teria que pagar se permanecesse na Série A, e fica com 25% de uma venda futura. Para mim, uma saída totalmente correta, acertada da diretoria do Vasco da Gama. Já não tinha mais clima nenhum para o João Vitor, só que tem que trazer o zagueiro. Espero que com o Carlos Cuesta as coisas andem também. O Vasco ainda está no mercado por um jogador ofensivo e também por mais um zagueiro. Então, existem outras negociações em andamento e acho que é isso. Lembrando aqui de cabeça. Mais informações, você não perde nada. Felipe Benevides, eu não entendo meus irmãos de camisa pegarem bronca do João Vitor e Payet passou batido. Não gosto do futebol do João Vitor, mas ele tinha mais... A BR4.bet é patrocinadora oficial do nosso canal. Aqui tem confiança, credibilidade e segurança. Criamos uma comunidade gratuita de entradas lá no WhatsApp, onde vamos fazer as melhores análises de entradas na BR4Bet. Mas atenção, as vagas são ilimitadas e estão esgotando, então acesse agora o link no comentário fixado e entre na comunidade. A BR4Bet é para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Não gosto do futebol do João Vitor, mas ele tinha mais vontade que Payet. Cara, a gente do Brasil acha que ser honesto é do caralho. Ser honesto é obrigação. A gente acha que ser educado é do caralho. Porra, que cara é educado, né? Não. A gente tem obrigação de ser educado. Sabe, a gente às vezes comete erros e tudo. E o Payet foi só educado. Batia palma para a torcida. Depois apareceu lá um escândalo, que até me prove o contrário, ele é inocente, que aí deu uma assustada na galera, mas tinha uma galera da imprensa que dizia que tinha que renovar com o Payet. Se for colocar em gols, eu acho que o Payet ganhou 10 milhões por cada gol. Eu sei que vocês estão de boca aberta, mas é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É um absurdo. E um cara que não se dedicava, vivia gordo, vivia machucado. E eu concordo com você, Felipe. Mas eu disse, o ano passado se cismaram com o Léo Pelé. Esse ano, com o João Vitor. É aquela história que eu digo sempre, né? Casa que falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Se o Vasco estivesse ganhando, enfileirando títulos, ninguém ia estar preocupado quanto o atleta ganha, ninguém ia ter as caças bruxas, as pessoas iam estar comemorando. Mas eu sempre acho que quem comanda essa caravela também é responsável. É responsável até na omissão, ao se esconder, ao não pôr a cara, ao não falar com o seu torcedor. Enfim, e a gente fica ali
catando notícias de tudo quanto é lado, não sabendo o que é verdade. Uma das notícias davam conta de que o Vasco já se acertou com o CSKA, outras notícias dando conta de que o João Vitor treinou hoje normalmente. Enfim, a pergunta está aqui, cada um tem a sua opinião, e eu, sem dúvida nenhuma, respeito a de todos, embora eu ache que o João Vitor tinha muito potencial para jogar com a camisa do Vasco. Beleza? Vamos ler mais um aqui, mais um superchat. Filho do Gil com Alex de Niterói. Edmundo, meu amiguinho, como você está? Estou bem, graças a Deus, filho do Gil. Boa noite para você também. Vamos ver aqui mais um. Ele de novo, um superchat aqui. Alan Sérgio novamente. Acabou de sair a notícia no Net Vasco que o Ryan pode ser vendido por 30 milhões de euros para um clube da Arábia. Saiu agorinha essa notícia. Bom, eu vi essa notícia também. Ryan é um atleta de 18 anos. Um atleta muito promissor, muito promissor. Se eu fosse o staff dele, eu não iria nesse momento para a Arábia, né? Acho que ele deveria ir para um futebol mais forte, mais competitivo, mas contra a força não há resistência, né? Se oferecerem para ele lá um caminhão de dinheiro, como é um caminhão de dinheiro, 30 milhões de euros, a gente está falando aí de 200 milhões de reais que entraria no Vasco agora, resolveria um monte de problema do Vasco financeiro, e depois teria o Vasco uma obrigação de resolver os problemas técnicos, né? Porque hoje eu não tenho dúvida nenhuma que o Ryan é um dos melhores jogadores do Vasco, ou pelo menos aquele que está performando mais. Então, de novo, né, o Alan Sérgio, eu estava falando até na resposta anterior que o clube se comunica pouco, né, através do seu presidente, a gente não sabe até que ponto é real a saída do João Vitor ou a saída do Ryan, a gente não sabe. Talvez amanhã o Pedrosa sabe, outros influencers que têm Fui Clear, outros influencers que têm mais moral com a diretoria e presidência possam saber, mas a gente não. Pelo menos a gente não consegue ter certeza ouvindo isso da boca do presidente. Agora, não é uma decisão minha, não é uma decisão sua. A gente vai lamentar, vai gostar, né? E é isso, infelizmente, é isso, é de mãos atadas agora. Com uma reformulação no sistema defensivo do Vasco, Luiz Gustavo espera aproveitar o momento para voltar a receber minutos com Fernando Diniz. O zagueiro chegou a ser titular nos primeiros jogos do treinador no clube, mas, posteriormente, perdeu espaço. O destaque neste início no profissional, inclusive, fez com que o jovem recebesse as primeiras oportunidades na seleção brasileira, sub-20 às vésperas da Copa do Mundo da categoria.